Oi! Tô aqui pra anunciar o vencedor da enquete do osso do canal. E o vencedor foi o Dimon TV. Agora vocês terão que aturar esse rosto. Fiquem com o vídeo. Falou! Sonhos. Todos nós já tivemos pelo menos um sonho que foi estranho, seja por ter sido um pesadelo ou por não ter lógica nenhuma. E recentemente eu me peguei relembrando de alguns dos meus sonhos mais estranhos. E eu pensei, por que não relatar eles pra vocês? No total eu tenho 3 sonhos pro vídeo de hoje. Um porque ele é muito estranho, outro porque ele foi meio esquisito, e um terceiro que me deu um medo genuíno. Sente na sua cadeira ou na sua cama, pegue a sua máscara de dormir e venha embarcar comigo no mundo do subconsciente. Esse sonho começa na casa da minha avó. Eu estava brincando com minha prima mais nova enquanto minha avó, minha tia e minha mãe conversavam. Eu lembro que durante a brincadeira eu dei uma cambalhota e por isso eu caí sentado. Por causa do ângulo que eu fiquei, eu conseguia ver na distância o que parecia uma tempestade de areia se aproximando. Eu avisei todo mundo que tinha visto e automaticamente a gente começou a entrar dentro da casa para fechar todas as janelas e portas, para que quando a tempestade chegasse a areia não entrasse dentro da casa. Com tudo fechado, fomos para a sala. A sala era bem diferente de como realmente é. Era um ambiente meio estreito, com paredes pintadas de verde. Tinha 2 sofás grandes, um de cada lado do cômodo. E à minha direita tinha uma parede/porta de vidro. E por isso a gente tinha uma visão total de toda a parte da frente do terreno. Minha avó, minha mãe e minha tia ficaram sentados no sofá que ficava à esquerda do vidro. E eu e minha prima ficamos no da direita. E passaram longos minutos com a gente conversando assuntos diversos. Teve até um momento onde um passarinho entrou por uma das janelas que a gente tinha esquecido de fechar. Esse momento é tão desconexo do resto do sonho que normalmente quando eu conto eu ignoro essa parte. Depois de uma longa espera, a tempestade de areia parou. Pela surpresa de todos, olhando pela parede de vidro tinha um homem. Este homem estava usando uma roupa que era uma mistura perfeita entre um terno e um traje militar. Ele não usava capacete e seu cabelo era preto, com um corte também militar. Uns metros atrás dele, dentro do terreno, tinha um jipe militar com um estilo meio moderno. Na lateral do jipe tinha um símbolo circular branco, que eu não consigo me lembrar dos detalhes. O homem começou a falar. Ele ficou falando por muito tempo. A única coisa que as pessoas dentro da casa podiam fazer era escutar ele conversando. Escutar cada palavra. Depois de um longo tempo falando, ele começou a se virar e andar em direção ao jipe. Nesse momento a tempestade de areia voltou, mas não durou muito tempo. Quando a tempestade passou, o homem e o jipe não estavam mais lá. Não tinha nenhum sinal de que um dia estiveram. Tá, mas o que o cara disse? Essa é a coisa mais intrigante do sonho. Eu não lembro. Eu lembro de tudo. Lembro de certos comentários que eu e as outras pessoas do sonho fizemos. Lembro de chamar minha avó de Branca de Neve por causa do passarinho. Mas eu não consigo me lembrar o que o homem disse. Esse foi o sonho mais misterioso que eu tive na minha vida inteira. E um mistério que nunca vai ser resolvido. Esse sonho começa comigo dentro de um corpo humano. Então por um momento esqueça tudo que você aprendeu em biologia, porque esse corpo não tinha nada a ver com o que você sabe. Eu estava em um pequeno cômodo, um pouco mais largo do que o meu quarto. As paredes eram vermelhas, como se fossem feitas de carne, mas de uma forma caricata. A carne não era realista. Apesar de não ter nenhuma informação sobre em que lugar do corpo eu estava, a minha cabeça dizia que eu estava dentro do cérebro, um lugar relativamente pequeno e oco. Então eu decidi que queria ir para o olho direito, para ser mais específico. Então eu entrei num buraco pequeno que tinha na parede, que eu não tinha visto antes, e comecei a me espremer por um tubo, uma passagem extremamente claustrofóbica, onde eu mal conseguia mexer os meus braços. Fiquei por alguns minutos apenas me empurrando, tentando chegar no fim da passagem, até que eu cheguei. O ambiente era menor do que o cérebro, mas de resto seguia o mesmo modelo. Tirando o fato de que a parede logo em frente à saída do buraco era um painel de vidro com o desenho de um olho. Eu não lembro a cor da íris. Apesar de ser tipo um vitral, eu não conseguia ver através do olho. Então eu fiquei por um tempo nessa sala e depois me enfiei no buraco de novo para sair. E é a partir daqui que o sonho muda completamente. De repente eu estava caminhando em uma calçada de noite. A calçada era feita com grandes lajes de pedra branca. À minha esquerda tinha uma cerca de madeira também branca com a ponta pontuda. E a maioria das casas ficavam extremamente perto das cercas, quase praticamente coladas. A casa era das mais diversas, mas a maioria tinha 2 andares. Cada casa tinha uma cor diferente e de vez em quando dava para ver uma casa de tijolos expostos.
e todas as janelas que eu vi ficavam viradas diretamente para a rua. O céu estava completamente escuro, mais escuro do que o céu realmente é. Pelo percurso da calçada tinha vários postes posicionados em forma padronizada, mas a luz, mesmo forte, só conseguia iluminar até metade da rua à minha direita. Eu fiquei caminhando por essa calçada por um tempo. Um sentido me dizia que eu estava indo para minha casa, mas eu não conseguia ver nada além do escuro. Só me restava continuar caminhando. Dito e feito. Fui caminhando até finalmente ver uma abertura na cerca. Era literalmente um espaço que caberia 6 ou 7 tábuas da cerca. O terreno que a passagem levava era para uma casa feita de madeira escura. Dava para ver uma luz amarela saindo das janelas caricatas dessa casa. No chão havia um trilhozinho, tipo aqueles de vila do Minecraft, e uma grama bem verde que estava escura por causa das sombras. Ao lado do poste que ficava ao lado da entrada estava a minha mãe. Literalmente a minha mãe. Ela me pediu para entrar e começou a andar para dentro do terreno. E eu fui atrás. Afinal, aquela era a minha casa. O mais estranho desse sonho é que eu sonhei ele 2 vezes. Uma vez quando eu era bem pequeno, antes de eu ter conhecimento sobre a biologia humana. E depois em 2019. E não foram sonhos parecidos. Foram literalmente o mesmo sonho. Nada de diferente. Nenhuma alteração. Nem sequer uma fala ou pensamento. Foi tudo igual. E isso nunca mais se repetiu em nenhum outro sonho. Eu estava brincando com um amigo que, na vida real, eu tinha feito recentemente. Estávamos em uma rua perto da minha antiga casa, que eu morava na época que tive o sonho. A gente estava brincando tranquilamente de pega-pega. Até que eu vejo algo vindo na distância. Era algo alto e parecia uma fumaça preta que ficava girando. Mas eu ignorei por hora. Mas de repente o sonho corta. Corte foi tipo aqueles cortes de filme. Ou quando você pula uma cutscene de um jogo e acaba parando numa missão completamente aleatória. Eu e meu amigo ainda estávamos na rua brincando. Mas nossa diversão não durou mais muito tempo. Porque a rua foi invadida por um mini tornado de ventos negros. Um furacão de ventos negros que ficava seguindo o rumo da rua. Eu e meu amigo entramos em desespero. Não sabíamos o que fazer. Ele ficou na calçada enquanto eu cometi o erro de atravessar a rua. O tornado passou pela gente e eu, ingênuo, tentei atravessar a rua novamente. E fui puxado pelo tornado. Eu lembro perfeitamente de ver minhas mãos e meus pés enquanto eu voava para trás. Quase como se eu estivesse caindo, mas eu estava subindo. Eu lembro também de gritar um grande "Não!". Nesse momento eu me enchi de um medo genuíno. Quase primitivo. Era como se eu estivesse nos últimos segundos antes de morrer. Eu não sabia o que iria acontecer comigo, mas eu sabia que eu não iria gostar nem um pouco. E por conta desse susto, eu acordei. O medo que esse sonho deu não foi um medo causado por um monstro ou por algum lugar. Eu já tive sonhos desse jeito. Foi um medo de algo que pode acontecer. Tornados são reais e causam estragos que podem ser inimagináveis. Principalmente para alguém que nunca presenciou o apocalipse que é um tornado. A coisa mais próxima que aconteceu comigo foi quando um furacão destelhou uma escola. A escola que eu frequentava. Essa escola ficava justamente na região em que o sonho se passava. Esses foram os 3 sonhos que eu separei para esse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais alguns sonhos. Não são muitos outros que me marcaram como esses, mas sonho estranho é o que não falta. Pensando bem, dava para fazer um vídeo com os sonhos de vocês, ou juntar com os meus amigos para eles contarem os sonhos deles também. Antes de finalizar o vídeo, eu queria falar que esse não era para ser o primeiro vídeo do ano. Na verdade, isso aqui não era nem para ser um vídeo, eu tive essa ideia literalmente ontem. Mas é que certas pessoas se atrasaram para entregar certos áudios para o vídeo que eu estava querendo postar. Vocês ouviram, eu tô falando com vocês. Se a indireta não foi pra você, ignore, por favor. E lembre-se, talvez tudo isso seja um sonho. Meu nome é Pablo e... Acorde!